Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo está saindo provavelmente no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, e eu não poderia deixar de fazer, então, um especial de Natal aqui no canal. Como eu tenho feito todos os anos, né, só que esse ano eu fiz um pouco diferente. Normalmente era para esse vídeo ter saído na quarta-feira, mas aconteceu um monte de coisa que não deu certo vai ser na quarta-feira. Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito de duas leituras de Natal que eu fiz esse ano, dois livros que eu recomendo para vocês. O primeiro deles é O Melhores Contos de Natal, dessa edição aqui da antiga editora, eu acho que era editora e Clube do Livro, que era o Círculo do Livro, certo? E um outro livro, que esse aqui foi uma surpresa maravilhosa esse ano para mim mesma, na verdade. Eu não estava pensando em ler esse livro, mas eu acabei comprando e li assim numa tacada só, que ele é maravilhoso demais, é muito lindo, que é o Cartas do Papai Noel, do J.R.R. Tolkien. Tolkien é um dos meus autores favoritos. Nós temos vídeo aqui para toda a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, se você quiser saber mais a respeito, né, das minhas impressões, opiniões a respeito do Senhor dos Anéis, né, que é a grande obra-prima aí do Tolkien, tem uma playlist aqui no canal só sobre Tolkien e também a biografia dele, que a gente leu no mesmo ano, a gente leu no ano passado, em 2021, enquanto a gente estava lendo O Senhor dos Anéis. Eu vou começar falando primeiro dessa coletânea de contos aqui, Melhores Contos de Natal. Eu já trouxe para o canal dois contos dessa coletânea que eu li, né, na íntegra, esses dois contos, que foram O Pároco e o outro, eu acho que foi Estrela de Belém, da Elizabeth Gaudy. Mas, gente, eu não imaginava a riqueza de contos que continham nessa coletânea, assim. Quando eu tava aqui pensando em fazer o vídeo pro canal, eu fiquei na dúvida se eu trazia um conto só, ou dois contos, mas aí calhou que eu resolvi ler a coletânea inteira e, gente, não me decepcionei. E realmente, gente, foram os melhores contos de Natal, assim, que eu li. Inclusive, nós temos aqui também o meu conto de Natal favorito, que é o do Charles Dickens, né, Uma Canção de Natal, que também tem vídeo no canal. E o bacana dessa edição, eu vou até mostrar aqui o índice dela no final, é que são contos de Natal de vários autores de várias partes do mundo, e alguns autores até desconhecidos, assim, para nós aqui do público brasileiro, né, pelo menos eu desconhecia muitos autores aqui, e eu vou ler para vocês aqui e vou repassando rapidinho o que eu achei de cada conto nessa coletânea. Mas assim, o bacana dessa coletânea, diferente de outras talvez que a gente encontra no mercado hoje, é que os contos, nenhum deles aqui aparece Papai Noel. Isso é interessante. E muitos personagens desses contos acabam, então, se tornando essa figura do Papai Noel. Como, por exemplo, como é o caso do conto do Bret Hart. Eu acho que é assim que fala o nome dele, tá? Que é um autor americano. Que o conto dele, que foi um dos meus favoritos dessa coletânea, que é Como Papai Noel Chegou a Simpsons Bar, né? Então uma figura desse conto acaba se tornando Papai Noel. Não só isso também, há muitas referências à Sagrada Família, ao Menino Jesus, né? O Menino Jesus também é personagem de alguns dos contos aqui, como é o caso do conto A Lenda da Casa Número 15, da autora Ida Furst, tá? É uma autora da antiga Iugoslávia. Também foi um dos meus contos favoritos. E o outro conto também, que foi o conto de uma autora polonesa, a Władysław Reymont, que é Uma Lenda de Natal, que o próprio Jesus é o personagem da história, Jesus, São Pedro e Judas. É um conto bem bacana, eu não gostei muito do final dele, mas o começo, assim, até ali a chegar na última página, eu gostei muito. Os contos dessa coletânea não são longos, tá? A maioria deles são contos mais curtos. O mais longo aqui realmente é o conto de Natal do Charles Dickens, né, que ele é o maior, que pega aqui boa parte dessa coletânea, mas os outros contos, gente, não ficam atrás. Então eu vou passar rapidamente aqui o que eu achei de cada conto. A coletânea abre com um conto de Killer Count, que é um autor britânico, que é o Natal de um ladrão, que nada mais é que um ladrão tenta assaltar em uma casa de um senhor, mas até que relativamente rico, né, ele não era milionário, mas ele tinha várias coleções valiosas. Só que o senhor está dando uma festa de Natal para algumas crianças que são carentes, crianças que têm algum tipo de deficiência física. E aí esse homem, ele meio que pega esse ladrão ali no flagra, basicamente, e ele, para ele não ir para a prisão, esse ladrão acaba se tornando então o Papai Noel dessa festa. Mas é muito legal, eu gostei muito desse conto, é bem curtinho. O próximo foi o que eu comentei já, que é Como o Papai Noel Chegou a Simpsons Bar, de Bret Hart. É um conto que se passa aí, deu a entender que se passa do meio que no oeste americano, entrou no meu hall de contos favoritos, e que basicamente conta a história de um garoto aí, filho, né, de um rapaz ali daquela região de Simpsons Bar, que é um garoto que tá muito doente, né, e ele é muito pobre, a família é muito pobre, né, e aí tem alguns rapazes desse Simpsons Bar que acabam então meio que se comovendo com esse garoto, com a situação dele, e um dos personagens prepara aí uma surpresa para esse garoto, né, então é isso que eu vou falar.
Um Cântico de Natal de Charles Jenkins, eu não vou nem comentar, não preciso nem falar nada, eu reli, né, fiz questão de reler, porque eu amo essa história, gente, amo muito. Pra mim é tradição realmente todo ano ler o Cântico de Natal. E se vocês quiserem saber mais o que eu achei do Cântico de Natal, as minhas impressões mais detalhadas, tem vídeo aqui no canal, tá certo? Maravilhoso, realmente continua assim, atemporal. É uma história que envelheceu muito bem e que ainda fala com você. Temos um conto de um autor brasileiro, que é o Coelho Neto, que é O Pároco. Esse conto é bem curtinho, mas é muito lindo mesmo. Né, contar aí a história de uma região que perdeu o seu padre, né, era um padre muito querido, só que esse padre retorna na noite de Natal, né, meio fantasmagórica aí, mas esse conto não tem nada de assustador não, tá, gente? Diferente de um outro conto aqui, 2 contos que eu achei um pouco fantasmagóricos aqui, além do próprio conto do Dickens, né. A Estrela de Belém, da autora britânica Elizabeth Gaunt, também é um conto muito bonito. Fala de um garoto muito pobre, né, e de uma família que passa muita necessidade, que ele acaba se encontrando então com um dos magos, né, um dos magos que visitaram ali o menino Jesus. Temos os Tamanquinhos de Natal, do François Coppée, que é um autor francês. Esse conto é muito fofo também, gente, é um conto curto de um garoto também pobre, né, que ele só tem só tem um par de tamancos, né, e esses tamancos, gente, eles usavam, pelo menos aqui no século XIX, né, eu lembro que eu vi isso até num livro. Eles usavam esses tamancos justamente por conta da neve, né, para não colocar o sapato em contato direto com a neve. Então eles usavam os tamancos para poderem andar aí nas estradas cheias de neve, né? E esse garoto, zoavam ele, né? Ele tinha uma tia que era muito carrasca, não cuidava dele. E ele encontra então um garoto muito bonito, assim, deitado num banco, descalço, né? Até que ele fica comovido, né, quando ele tá voltando da missa do galo, né? Ele fica comovido com a situação daquele menino e dá, então, um par dos seus tamancos para esse garoto. Muito lindo esse conto, gente. Agora vem um conto do Guy de Maupassant, ele é francês, eu conheço ele por aquele livro Belam, né, e o filme também, mas eu nunca li, que foi o Conto de Natal. Esse aqui foi o que realmente eu não gostei dessa história. Começou bem, mas terminou de uma forma muito esquisita. Se passa numa região em que teve muita neve, e aí caiu muita neve, todas as pessoas ficaram meio que trancafiadas dentro de casa na época de Natal, até que um ferreiro estava passando ali na rua, né, estava voltando para casa, e ele encontra um ovo jogado no meio da rua, né, ele leva esse ovo para dentro de casa, né, pede para a mulher cozinhar o ovo para eles comerem, e a mulher come o ovo e literalmente fica possuída pelo encardido, pelo Satanás, gente. É basicamente isso o conto, é um conto de possessão na época de Natal. Então, assim, é completamente anticlimático, o final dele é bizarro, foi um conto muito esquisito aqui, gente. Eu realmente não curti esse conto. O próximo é o da Ida Furst, A Lenda da Casa Número 15, que é um conto muito bonito, gente. É bem comovente. Esse conto aqui foi o que mais me surpreendeu na questão de final dele. O final realmente foi inesperado, teve uma reviravolta muito grande. Vai contar a história de um rapaz, um escrivão de uma repartição pública aqui na Iugoslávia, eu imagino, né? Hoje não é mais Iugoslávia, eu acho que é a Sérvia, se eu não me engano. Enfim, a Iugoslávia meio que se desfez, né? Virou vários países menores. E no dia de Natal, na véspera de Natal, ele é demitido. E por conta, aí teve uma tramóia aí entre a sua chefia, né? Para que o cargo dele fosse passado para outra pessoa, né? Para uma pessoa mais jovem, né? Até que ele volta para casa e ele tem um sonho que ele está no céu, né? Mas aí ele não sabe se esse sonho realmente é um sonho ou se realmente está acontecendo. Mas, gente, sério, é muito bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse conto, vale muito a pena. O próximo é de um autor que eu conheço muito, já ouvi muito falar desse autor, muita gente gosta, que é o Jack London, que é o Natal na Terra das Neves, né? Vai contar aí a história de um rapaz que tá tentando voltar para casa, parece que ele tá numa região bem assim, tipo Antártica, né? E ele estava aí tentando fazer um acerto de contas para poder voltar para casa para passar o Natal com a sua esposa. Né? Mas eu gostei muito desse conto. O primeiro contato dele, gostei bastante. Aí vem um conto do nosso Machado de Assis, que é o Missa do Galo. Esse conto aqui, eu não sei o que pensar muito bem desse conto. Eu gosto desse conto, mas também não gosto. Eu acho ele meio inconclusivo, sabe? Tem todo aquele diálogo entre o rapaz ali e a meio que não é bem uma tia dele, né? Ele tá se hospedando na casa de um parente dele. E aí ele começa a ter uma conversa ali nas vésperas da missa do galo com a dona da casa, né? Que a coitada é uma mulher muito boa, mas ela estava sendo traída pelo marido. O marido tinha o costume de, parece que frequentar a casa de uma viúva, né? Que ele tinha um caso extraconjugal. Essa moça começa meio que se soltar aí com esse rapaz, mas
Eu diria que eu não compreendi qual é desse conto, entendeu? Eu já tinha lido em outra coletânea do Machado, mas eu li de novo e eu falei, não gostei muito. O próximo conto também de um autor americano, que é o Manuel Konroff, eu achava que era russo, gente, que é A Volta dos Magos. Esse conto é sensacional. Como o próprio nome já diz, que aí a gente acompanha um pedaço da viagem dos magos voltando para a terra deles, após conhecerem o menino Jesus, e aí eles encontram então uma espécie de sibila, né, um adivinho, que tinha dito para eles, né, a respeito dessa viagem que eles iam fazer, né, e o que essa viagem poderia trazer ali de mudança na vida deles, gente, muito legal mesmo. O conto ele é bem curtinho, coisa de acho que só 3, 4 páginas, mas vale muito a pena. Agora vem um conto de um autor russo, que é O Sonho de uma Noite de Natal, do Maxim Gorky, que é em São Pedro, Nosso Senhor Jesus Cristo e Judas andando pela Polônia buscando abrigo na noite de Natal, né? É basicamente isso a história. Como eu falei, eu gostei, eu só não gostei realmente do final desse livro. Tem o próximo, que é o do Nathaniel Hawthorne, que é um autor americano, o autor de A Letra Escarlate, com a Consoada do Quaker. Quaker, se não me engano, eles eram um grupo religioso protestante. Aí, eu acho que eles ainda existem. Eu lembro que eu li um livro que tinha um personagem Quaker, né? Assim, gente, esse conto começou bem, mas terminou também de forma muito esquisita. Vai contar a história de uma moça que tinha ido embora de casa, né? Ela volta para passar o Natal com a família dela. Essa moça parece que dá a entender aí tinha virado uma prostituta, né? E aí ela volta assim, parece num acesso, deu alguma coisa nela e ela volta para casa. Ela é até que bem recebida pela família, mas aí acontece uma reviravolta aí na história. A história termina de uma forma bem triste ali, para dizer a verdade. Vem o próximo conto, então, de um autor americano. Esse também parece passar no Velho Oeste americano, que é o autor O. Henry, que é o Natal no Rancho. Né, vai contar a história, basicamente uma história de vingança, que não dá em vingança, né? Tem um rapaz aí que quer se vingar por conta do casamento da mulher que ele amava. Numa noite de Natal ele resolve fazer essa vingança, mas, né, alguma coisa acontece ali que faz com que ele pare, né, com que ele desista dessa vingança, né? Muito bom, gente. E por fim, o conto Mark Hain, do Robert Louis Stevenson, autor da Ilha do Tesouro, também um autor que eu gosto muito. Esse conto aqui, gente, ele é surpreendente, tá? Ele parece assim, é um conto de um assassinato, né, que dá ali uma reviravolta impressionante no final. Eu fiquei realmente impressionada. É muito melhor do que o do Guy de Maupassant, aquele conto é bizarro, mas esse aqui, ele tem um tom sombrio, não tem um tom assim de aconchego no coração, mas o final dele vale muito a pena, tá? É um conto bem curto também. Mas enfim, gente, fica aqui a recomendação dessa coletânea de contos aqui. Vocês só vão provavelmente encontrar essa coletânea somente em sebos, em terceiros, gente que está revendendo, porque como era do Círculo do Livro, então o Círculo do Livro era um antigo clube do livro, né? Como tantos que a gente tem hoje, então você vai encontrar realmente estante virtual, esses sites assim, mas vale muito a pena, gente. Que coletânea maravilhosa. Foi muito bom, eu gostei muito de ter lido essa coletânea inteira. Mestre John Francis Tolkien, St. Mark's Terrace, 11, Woodhouse Lane, Leeds. Véspera de Natal de 1923, Polo Norte. Meu querido John, está muito frio hoje e minha mão está muito trêmula. Eu faço 7 no dia do Natal. Muito mais velho do que o seu bisavô. Então, não consigo segurar a caneta com firmeza. Mas ouvi dizer que você está ficando tão bom em leitura que acredito que vai conseguir ler minha carta. Estou mandando muito amor a você e muito para o Michael também. E muitas peças de montar da Lots Bricks. Tem mais um monte para você ganhar no ano que vem, se me deixar saber no tempo certo. Eu acho que eles são muito bonitos, resistentes e caprichados do que os da marca Pica Bricks. Então espero que você goste deles. Agora preciso ir. Está uma noite linda e agradável e tenho centenas de quilômetros para percorrer antes do amanhecer. Há muito o que fazer. Um beijo gelado do papai Nicolau Noel. Agora, então, eu vou comentar com vocês a respeito da minha segunda leitura de Natal, gente, que foi, então, o Cartas do Papai Noel, do J.R.R. Tolkien, nessa edição belíssima aqui, ó, que ela é bem maior.
É uma edição realmente feita para crianças, ó. Ele é muito bonito esse livro. É um dos livros mais bonitos da minha estante, pena que já tá ficando aqui marcado, né? Marca de dedo, né? Por conta do manuseio do livro. E esse livro aqui, gente, ele foi, na verdade, realmente carta de Natal que o Tolkien escreveu para seus filhos, né? Mas eu não lembro agora os nomes dos 4 de cabeça. Eu lembro da Priscila, que foi a última que recebeu. Lembro do Christopher e do John, e no outro eu não lembro agora. E ele escreveu essas cartas entre os anos de 1920 e 1943 ali, já quase no final da Segunda Guerra. Inclusive, as últimas cartas, né, que ele escreveu para a Priscilla Tolkien, né, que é a sua filha mais nova, tem certas referências realmente à Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo, né? E aí, gente, esse livro aqui é um deleite. Por que acontece? O Tolkien não simplesmente escrevia cartas como se fosse o Papai Noel, mas ele criou todo um universo do Papai Noel nas cartas dele. Ó, vou mostrar aqui para vocês como é que fica, ó. Então aqui tem um envelopinho, o envelope original, né, escaneado aqui pra gente, ó, e a carta aqui do lado. E muitas dessas cartas que ele escrevia também vinham ilustradas, ó, o próprio Tolkien ilustrava, que na verdade ele diz na carta, né, o Papai Noel diz na carta que o Papai Noel estava ilustrando para as crianças, né, como que ele era, como que era a casa dele, etc. E aí, gente, o Tolkien criou, na verdade, uma pequena mitologia, um pequeno legendário com essas cartas, porque essas cartas aqui, tem personagens recorrentes, como por exemplo, o Urso Polar do Norte, que o ajudante é do Papai Noel, né? Tem os elfos também que ajudam o Papai Noel, tem os meninos de neve, né, que ele chama. E o Urso Polar, gente, ele é sensacional, ele é muito engraçado, porque ele às vezes se intromete na história, ele manda também cartas para as crianças, e eles vão contando ali como é que é a vida deles no Polo Norte, como é que é a questão de embalar os presentes, de responder as cartas das crianças do mundo inteiro, e também algumas aventuras, né, o próprio Papai Noel passa ali por algumas aventuras e muitas atrapalhadas também do Urso Polar do Norte, que ele acaba destruindo sem querer a casa do Papai Noel. Ele tenta ajudar, mas ele acaba mais atrapalhando que ajudando, mas eles se gostam muito. E aí, algumas aventuras do Urso Polar, como por exemplo, ele se perde nas cavernas ali dos Goblins, né? E o Papai Noel vai atrás dele. Tem o ataque dos Goblins também, que querem roubar os presentes, né? Então, o Papai Noel, ele meio que entra em guerra aqui umas 2 vezes com os Goblins. Eu acho que em um ano de 1933 e eu acho que o outro foi em 1941 e 42. Então ele vai criando ali, aos poucos, toda uma mitologia, toda uma criação de mundo realmente, como a gente está acostumado com a Terra-média, só que com o Papai Noel. Então ele fala, olha, teve ataques de Goblins há, sei lá, 3, 4 séculos atrás, mas eu tive um ataque de Goblins de novo. E as cartas, gente, sempre com aquele tom engraçado, aquele tom irreverente, aquele tom gostoso de ler. Mesmo as últimas cartas, né, como eu falei para vocês, que foram para a Priscilla Tolkien, né? Inclusive a Priscilla Tolkien faleceu esse ano de 2022, né, se não estou enganada. Elas têm um tom assim um pouco mais soturno, né, por conta da guerra. Mas mesmo assim, são cartas muito bonitas, né? Você vê o amor e o carinho que o Tolkien tinha pelos filhos em simples cartas de Papai Noel, que ele poderia simplesmente, sei lá, só ter, enfim, fingido ali, não ter nem pensado em fazer uma coisa mais elaborada, ele foi lá e fez, e foi além, né? Ele como autor, como escritor, como um homem muito criativo que ele era, né? Criou esse universo para os seus filhos, né? Tal como o Hobbit também, que é citado aqui, no Hobbit foi lançado em 1937, né? O Papai Noel fala, olha, tem muitos Hobbits para entregar também, muitos livros dos Hobbits, né? O Hobbit também surgiu como uma história de dormir, né? Acho que foi o Christopher Tolkien, né? Ele contava e aí nisso ele contando todas as noites a história desse Hobbit, ele começou a escrever o Hobbit. Então, e aqui os cartas do Papai Noel também tem esse mesmo tom, né, lúdico realmente para crianças. Inclusive, gente, até mesmo linguagem. Então, o nome de alguns personagens aqui, como por exemplo o Paxu e o Valkotuka, são nomes finlandeses, né? O Urso Polar criou também um alfabeto. Tolkien era filólogo, né? Então, o Urso Polar manda um alfabeto que ele criou. Aqui tem mais ilustrações do Tolkien, ó. Essas ilustrações hoje estão, se não me engano, na Universidade de Oxford, né? E aqui, vou ler um trechinho para vocês da carta de 1939 para Priscilla Tolkien, né? Que ele fala assim: minha querida Priscila, estou feliz por você ter conseguido me enviar 2 cartas, embora tenha estado muito ocupado trabalhando. Espero que sua família de bingos tenha um Natal alegre e que se comporte. Diga ao Billy,
não é esse o nome do pai, para não ser tão enfesado. Eles não devem brigar pelas bombinhas de papel que estou enviando. Estou muito ocupado e as coisas estão bem difíceis este ano por conta dessa guerra horrível. Muitos meus mensageiros não voltaram. Não consegui fazer um desenho muito bonito para você este ano. Ele deveria me mostrar carregando as coisas pela nova trilha até os galpões dos trenós. Paxu está na frente com uma tocha, parecendo extremamente satisfeito consigo mesmo, como sempre. Há apenas um vislumbre, o suficiente do urso polar, perambulando por trás. Ele, é claro, não está carregando nada. Não houve nenhuma aventura por aqui, e nada de engraçado aconteceu. Isso é porque o urso polar não fez quase nada para ajudar, como ele mesmo diz, este ano. E aí o urso polar coloca aqui, tolice. Eu não acho que ele tenha sido mais preguiçoso do que de costume, mas ele não esteve nada bem. Comeu um pouco de peixe e não lhe caiu bem em novembro passado e ficou com medo de ter que ir ao hospital na Groenlândia. Mas depois de ficar tomando sua água morna por 15 dias, do nada arremessou o copo e a jarra pela janela e decidiu ficar melhor. Ele fez as árvores no desenho e temo que elas não estejam muito boas. Elas parecem mais guarda-chuvas. Por que não? Aí intervém o urso polar. Seja como for, ele manda amor para você e todos os seus ursinhos. Por que você não tem ursinhos polares em vez de bingos e koalas? Pergunta ele. Mande meu amor ao Christopher, ao Michael e ao John quando você for escrever. Com amor, Papai Noel. Como eu falei pra vocês, as cartas têm uma história linear. Aqui uma ilustração do Papai Noel, que ele mandava para as crianças. Aqui a letra do urso polar. Também esqueci de mencionar o elfo Ilbereth, que acaba sendo o secretário do Papai Noel, e ele também acaba ajudando o Papai Noel a escrever algumas cartas que ele manda para as crianças também, numa letra mais bonita. Aqui, ó, a carta do elfo Ilbereth. E o Ilbereth e o urso polar também ficam brigando, competem um com o outro. Aqui as intervenções do urso polar, na letra dele um pouco mais grossa, né? Aqui, ó. Ele também comete muitos erros de português, muitos erros de gramática, né? Na hora que ele tá escrevendo, porque ele fala que a pata dele é muito grande para poder segurar o papel e ele não consegue escrever direito. Deixa eu mostrar mais umas ilustrações aqui. Aqui, ilustrações que o Papai Noel manda, também todas feitas pelo Tolkien, gente. Esse livro aqui veio numa hora, assim, que realmente eu estava precisando de uma leitura mais leve, mais divertida, mais engraçada, mais irreverente. Então, eu realmente estava querendo ler algo mais leve, algo mais divertido. E eu nem lembrava desse livro, gente. Eu sabia que o Tolkien tinha escrito cartas para os seus filhos, né? Cartas do Papai Noel para os seus filhos. Eu tinha visto resenha desse livro em vários canais, mas eu não lembrava. Eu fui lembrar, tipo, de última hora, não tá aqui. Fica essa recomendação de leitura, principalmente para você presentear uma criança, para você ler junto com a criança, tá certo? Porque é divertido, é gostoso, é bem imaginativo, tá? E essa edição, ela realmente foi feita para crianças, tá, gente? Ó, claro que nós adultos podemos usar sim, mas ela é uma edição mais pensada para crianças. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas recomendações de leitura. Espero que tenham gostado do nosso especial de Natal aqui no canal. Um videozinho extra, tá certo? Eu desejo para vocês um excelente e um feliz Natal. Que vocês tenham um Natal maravilhoso com a família de vocês, com os amigos, com os entes queridos. Eu espero que esse Natal seja um Natal maravilhoso, né? Um Natal cheio de bênçãos e de paz, tá certo? Um beijo para vocês e Feliz Natal!